meu nome é Roberto Lucena, sou fundador do Instituto Suavemente e hoje estou aqui para fazer um bate-papo, uma entrevista com o fundador do Centro de Formação em Psicanálise Clínica, Wilson Cerqueira. Como vai, Wilson? Tudo bem? Tudo bem, Roberto. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Eu espero que essa seja a primeira de várias entrevistas que a gente vai comandar aqui para o nosso Instituto. Wilson, começando aqui nosso bate-papo, por que as pessoas adoecem? Ô Roberto, uma pergunta muito mágica, mas hoje a origem das doenças, ela nunca é uma só. Na verdade, as pessoas estão buscando uma felicidade fora de si próprias. E quando nós terceirizamos a nossa felicidade numa outra pessoa, num emprego, num bem móvel, a felicidade não nos pertence, né? E quando aquele bem móvel desaparecer, quando a outra pessoa fizer uma cara feia ou me desagradar ou for demitido, nós temos uma primeira grande resposta que hoje é uma calamidade, que é a depressão. As nossas observações em consultório mostram que geralmente você tem vários tipos de depressão. As depressões agudas, elas são uma função de traumas. Um acidente de automóvel, uma coisa mais abrupta, um assalto, ou mesmo uma perda de um emprego que era importante, e isto constrange a estrutura do ego, né? A autoestima do indivíduo. E ele perde realmente a razão de viver, porque a razão de viver estava ali. Nós podemos ter carro, nós podemos ter dinheiro, nós podemos casar, nós podemos ter uma casa nova, a gente pode ter tudo. O que eu não posso é terceirizar a felicidade nisso. Então você tem pessoas que são altamente harmonizadas com aquilo que tem, mas sofrem um trauma agudo, uma perda de um filho, por exemplo, um fim de um casamento, e essa pessoa, ela perde aquela sustentação da sua autoestima. E o que acontece? Aí vai para um psiquiatra, que é normal, porque afeta o sistema cerebral, começa a produzir menos serotonina, as sinapses neuronais começam a ser afetadas. Só que tem que o remédio vai na origem, não vai na origem, perdão, ele vai nos efeitos. E o indivíduo, ele tem uma melhora, porque melhora a estrutura cerebral. Mas aquele processo que ele não perdoou, que ele não se perdoou, aquela frustração, aquilo está tudo dentro dele. Um acontecimentozinho insignificante desencadeia novamente aquele processo. Então, nós temos às vezes depressões agudas que, quando não são tratadas num consultório, onde o indivíduo não se perdoa, onde ele não perdoa, onde ele não tem a capacidade de resolver as suas frustrações, ela fica lá como um tumorzinho em suspensão. Qualquer fator desencadeia isso. Mas o pior são as depressões crônicas, que o indivíduo entra no consultório, doutor, minha mulher me abandonou. Eu falei, puxa, que pena, quanto tempo? Há 10 anos. Aí ele vem acumulando mágoas, pequenas culpas, sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. Ele vai acumulando, só que tem que o nosso sistema nervoso é como se fosse uma caixa d'água, não é? A caixa d'água, ela vai subindo a água. Se não tiver a boia lá para parar a entrada de água, a gente chama de ladrão, né? Vai vazar num cano lá para o quintal, né? Esse vazamento do cano quintal é quando o sistema nervoso ele começa a se defender. E aí vem uma síndrome de pânico. O indivíduo começa a ter pânico, não sabe por que ele tem pânico. Porque normalmente vem das depressões mais crônicas, onde o indivíduo vem acumulando, ele não sabe por que ele está deprimido, porque ele vem acumulando aquilo há anos. Então a gente diz, grande parte das pessoas adoecem por problemas de convivência, para fora de si próprio, onde ele terceiriza a felicidade. Mas existem doenças mais graves que essa, como as neuroses obsessivas, compulsivas, fóbicas, impulsivas, esquizofrenias, as paranoias, são muitas doenças. Essas são de caráter interno. Quando o desejo do indivíduo, e todos nós temos desejos, é normal ter, choca-se com a estrutura do caráter, dos padrões morais que diz, não pode.
Então nós encontramos impulsos primitivos nos pacientes, nos seres humanos, que ele não consegue resolver. Por exemplo, a poligamia. A poligamia choca-se externamente com os objetos, como nós chamamos, com as pessoas, não é? Então, quando ele tem um ato poligâmico, que ele atende o desejo, aquilo se choca com a censura interna. Aí ele sente culpa. E é complicado. Ele, por exemplo, tem uma tendência homossexual. É um desejo. Só que ele não resolve aquele desejo. E o desejo fica dividido entre a realidade. Ele fica com o desejo, homo, e fica com a censura dizendo que não pode. São as clivagens. São as clivagens. A palavra clivagem chama-se as divisões internas. Porque ambivalência é uma coisa muito interessante. A ambivalência a gente resolve. Eu quero comprar essa roupa. Puxa, essa azul aqui, essa roupa é muito bonita. Mas essa aqui, vermelha, também é muito bonita. Mas a vermelha é um pouco mais cara. Eu vou comprar essa azul. Se eu comprar roupa azul e esquecer da vermelha, eu elaborei. Eu trabalhei a nível mental e não me incomoda mais. Eu vou vestir a roupa azul e não vou lembrar da vermelha. Na clivagem, não. Ele põe a roupa azul, ele fica lembrando da vermelha. Então, as clivagens internas são assim. O indivíduo tem uma relação homo e ele sente uma culpa porque a censura não para de persegui-lo. Então, dois sentimentos ficam dentro dele. O do desejo, homo, ou do desejo poligâmico, ou do desejo agressivo, com a censura dizendo que não pode. Quando esses dois sentimentos eles correm paralelos, o restritivo interno pela moral e o desejo, eles têm as chamadas clivagens. Essa coexistência interna tem que ser resolvida no consultório. Nós precisamos, às vezes, fazer o paciente flexibilizar ou a censura interna, que foi muito rígida na educação dele, ou ele começar a entender que aquele desejo também, usando a razão, não elaborar, não vai levar ele para lugar nenhum. Então, as doenças hoje mais graves são as que vêm das clivagens internas. Por exemplo, os índios não tinham nenhum tipo de neurose. O Freud, o Jung fizeram pesquisa com esses povos primitivos porque eles não tinham uma censura externa, uma censura interna dentro de um padrão muito rígido na sexualidade, né? A sexualidade era espontânea e a poligamia era um processo natural, o casamento dos pais. Os filhos viam os pais tendo relações sexuais de uma forma normal, como um cachorro que está tendo uma relação com uma cadela. E então ele não tinha as clivagens. Quando ele chegava na fase genital de maturação, aos 13, 14 anos, e a menina menstruava, eles podiam ter vida sexual sem aquela restrição externa. Quando se introduziu o conceito de pecado na sociedade, porque esse conceito de pecado, isso é passado muitas vezes na educação. E essa clivagem interna, ela vem por uma culpa excessiva, porque a culpa é um dos piores cancerígenos que existe. A gente tem que dizer, puxa, eu acho que não agi legal, Roberto, mas eu tenho que ter a capacidade de me perdoar. De dizer, não, o arrependimento é fundamental. Então, o consultório hoje, Roberto, quando a gente trata isso, e eu quero até dar um exemplo que eu vou atender hoje, a gente vê no paciente se o problema dele é mais externo, não é uma neurose, é um conflito de convivência, onde ele terceirizou a felicidade, onde ele tem a frustração, a mágoa que rouba a autoestima, mais objetal, quer dizer, ou então é mais intrapsíquico, onde ele vive o mundo para fora, mas ele não sabe lidar com os desejos. Há uns 6 meses atrás, eu recebi um telefonema, hoje eu vou até conversar com a mãe dessa moça. É uma moça jovem que está tentando se matar. Aí você vai verificar por quê. Porque, na verdade, ela teve um trauma com o namorado e o namorado a deixou depois de 5 anos de namoro e ela acha que o mundo acabou. Quer dizer, ela terceirizou a felicidade naquele namorado. O namorado tinha direito a cuidar da vida dele, é uma mulher bonita, uma menina linda, mas ela disse, eu não tenho mais razão de viver porque ele era a minha razão. E o que acontece? Vai para o psiquiatra, dá um medicamento
interna e ela não pode ter nada porque ela corta os pulsos. Aí, procurando pessoas que estão procurando por quê? do lado externo. Do lado externo. Então, a terapia serve para isso. Ela começa a entender que a vida dela continua, que ela tem que aprender a se perdoar, porque as pessoas normalmente quando têm mágoa dos outros, elas também têm um processo de culpa, porque nós sempre responsabilizamos os outros pelo que os outros fazem contra nós, mas muitas vezes nesse processo a gente também percebe que fez coisas erradas. Então essa duplazinha, mágoa, culpa, ela é uma grande responsável hoje pelas grandes patologias. Sem contar o sentimento de inferioridade que já vem da infância, o sentimento de rejeição. Hoje a sociedade é cruel com uma mulher. É cruel. Você vê no consultório meninas bonitas, mas que não têm o corpo magro, mas pela personalidade, elas têm que ser magras para serem felizes. É a terceirização da felicidade. E elas não têm. Nossa Senhora, porque o narcisismo estético está aí, porque a sociedade hoje cobra essa estética. E ela não percebe que ela é uma menina inteligente, que ela é uma menina bonita, que ela pode ser magra, cuidar da saúde, mas a felicidade dela não está naquele corpo magro, entende? Então, a gente vê que a doença hoje ela tem dois grandes focos no consultório. Quando a gente fala de doenças mais de clivagem, nós falamos de análise, porque eu tenho que ir lá na infância. Eu tenho que já pegar as besteiras que o pai fez, os traumas que já aconteceram na infância, que já geraram inferioridade, uma educação muito repressora na sexualidade, principalmente as mulheres. Então, quando a gente faz análise, a gente pega para curar uma neurose obsessiva compulsiva, uma neurose fóbica. Essas grandes doenças são mais análises, onde o paciente ele começa a entender, diz, puxa, eu estou começando a entender porque eu estou enfermo. Quando você trabalha mais as clivagens externas, ele também começa a entender que, puxa, ele não pode colocar a felicidade em cima dos outros, né? Quer dizer, dentro das análises, dentro dessas patologias, vamos colocar assim, das neuroses, né? Tem até uma frase do Freud, né? Falando um pouquinho agora do início, né? Do início das patologias, né? Falaria um pouquinho dos édipos, então, né? Das más formações, né? Nossa! Hoje, eu posso até te dizer o seguinte, na antiguidade, vamos lá, eu tenho 74 anos. Vamos supor que minha mãe não tivesse me dado uma atenção correta. A gente, quando fala de mãe, na educação de uma criança, não é só a mãe biológica, mas são todas as mulheres que participam do processo educacional. Tinha minha avó perto, eu tinha duas tias perto, entende? Então, várias mulheres que colaboram, tinha as professoras na escola. Então, as famílias antigas, Roberto, elas estavam mais juntas. Os irmãos visitavam irmãos, a gente conhecia os primos. Então, quando havia deficiência e ausência, às vezes, de pai e mãe, os parentais masculinos e femininos davam modelo. Tanto que você não via, na época, a homossexualidade produzida por aspectos psicológicos. Hoje, a homossexualidade era mais genética, já nascia com a genética, né? Hoje você pode ver, Roberto, que as famílias se separaram. Os irmãos não visitam irmãos, moram um em cada cidade, o primo não conhece o primo. Então, quando só tem uma criança educada por pai e mãe, quando eles criam uma deficiência, uma inadequação, por exemplo, um alcoolismo, um afastamento, uma grosseria, uma agressividade intensa, a criança perde o modelo. Exatamente o que o Wilson está falando isso, quer dizer, uma má formação edipiniana, quer dizer, um édipo negativo, exatamente isso, é um pai agressivo, uma mãe agressiva, um pai alcoólatra, uma mãe ausente, tudo isso leva a uma má formação, que na psicanálise a gente acredita que uma má formação edipiniana pode levar uma criança, uma pessoa, né, no futuro a ser um homossexual, por exemplo, entre outras. E enquanto ele não aceita a homossexualidade, que ele fica clivado, ele fica neurótico. Aí ele tem a neurose obsessiva, compulsiva. Então, Ele não sabe, né? A psicanálise é uma ciência fantástica. O Freud, ele não
A obra dele não foi completa, mas ele foi um gênio. As lacunas que ele deixou, a psicanálise moderna cobriu. Então, mas ele é a base de todo o processo. Ah, mas o cara é lacaniano, mas ele foi um freudiano. Ah, Melanie Klein, mas ele foi um freudiano. Ah, o Jung foi discípulo dele. O que acontece é que ele deixou, com a genialidade dele, ele deixou uma obra que nos dá ferramentas. A gente diz, o psicanalista hoje é um médico de alma, porque alma é mente, né? A gente depois acha que a alma é um fantasma, é o espírito. Não, ele criou uma medicina da alma, porque a mente é tudo. Roberto, só de você dizer assim, poxa, eu vou encontrar uma pessoa que eu não gosto, o seu coração se acelera. Você já sente angústia. A nossa medicina é toda somática. Ela deveria ser psicossomática. E nós hoje corrigimos as doenças somáticas através do psíquico. Você na componente do câncer, Roberto, tem uma componente genética que faz a degeneração do sistema celular, mas o gatilho geralmente é emocional. Tem um grande médico que já faleceu, quem ama não adoece, porque a gente reduz. O estresse é um dos grandes responsáveis. Mas o que é estresse? O estresse é um acúmulo de distonias emocionais. A mágoa é estressante, a culpa é estressante, a inferioridade é estressante. Nós estamos acumulando numa caixa de energia que chama-se neurônio, essa bobageira toda, só que tem que essa coisa vaza pelo ladrão para o nosso corpo. E quando essa energia é descarregada pela complacência somática para o corpo, ela pega os pâncreas, começa a dar propensão a diabetes. Roberto, até a década de 60, a diabetes era o tipo 1, nascia diabético, hoje é tudo fundo emocional. Vitiligo, psoríase, essas doenças praticamente não existiam. Elas são doenças que são provocadas pela mente através do sistema nervoso. Anorexia, uma fibromialgia, são doenças que não existiam com essa origem. A partir da década de 60, nós começamos a ter essas doenças, porque a sociedade está infeliz, Roberto. As pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão buscando. O consultório, o psicanalista, ele não cura. As pessoas, não, quem cura é o paciente. O psicanalista, ele não julga e ele não decide. Ele orienta, ele mostra, tá vendo isso? Olha, vamos analisar a consequência. O paciente, ele vai usar a razão, porque quando ele está enfermo, ele não usa o sistema racional. Porque a razão é o seguinte, a razão, ela não é instintiva, é um software que nós temos em cima do conhecimento. Emoção não, emoção é processo instintivo. Se você tem algo agradável, seu sistema emocional aplaude. Eu gosto do agradável. Mas se eu tenho algo desagradável, o sistema emocional produz defesa. E são essas defesas que produzem tudo isso. O sistema racional, ele faz em cima do aprendizado. Então, na verdade, no consultório, a gente faz o paciente reaprender a pensar sobre si próprio. Porque quando ele começa, puxa, eu estou com uma mágoa dessa pessoa, mas quem está sofrendo sou eu. Porque eu que estou tomando esse veneno, aí ele, puxa, peraí, o cara lá está na boa, por que você está sofrendo querendo se matar aqui? Então, a terapia, as pessoas, Roberto, têm um estigma aí. Está com dor no pé? Vai no médico. Está com dor de cabeça? Vai no médico. Está com dor de barriga? Vai no médico. Vai no psicanalista? É doido. Não é doido, pô. Os mitos. São os mitos. Não é doido. É que as pessoas hoje não entendem que o psicanalista, ele é pior que o confessionário de padre, mas ele te dá devolutiva, ele faz você pensar. Ele faz você sair daquela caverna lá orgulhosa, achando que você é vítima do mundo, e aí você começa a dizer, não, eu não sou vítima, eu é que vou ter que resolver isso. Porque quem se cura é o paciente. Nós só mostramos o caminho, mas ele tem que trilhar por ali. A grande sacada é fazer o paciente mudar a percepção. A percepção. Eu acho que a sua iniciativa de fazer todo esse trabalho e oferecer esse trabalho para a sociedade, através do teu instituto, eu acho uma coisa muito boa, porque você, pelo que você me mostrou, você vai dar um portfólio de profissionais que pode ajudar as pessoas, mas as pessoas têm que perder esse estigma, né? Eu vou lá porque o doutor Roberto é bom, ele vai me curar. Não. O
Dr. Roberto não vai lhe curar. Ele vai perceber a origem do seu problema, vai fazer você pensar sobre ele e você vai conseguir resolver. Mas a solução, Roberto, não é mágica. A gente chama de elaborar quando a gente faz imediatamente. Eu vou comprar essa roupa, resolvi aquilo. Porque é o verbo latino trabalhar, mas perlaborar é elaborar ao longo de um tempo. Às vezes eu preciso de meses para me perdoar, para perdoar alguém. E é muito importante ter esse condutor. Na verdade, o médico de alma é aquele que conduz o indivíduo para a felicidade, mas ele vai encontrar felicidade dentro de si próprio. Eu acho que você está de parabéns, eu acho que você deve oferecer para a sociedade e as pessoas têm que começar a entender que há muito auxílio hoje para os problemas que a gente vive no cotidiano, né? Existe muito auxílio, a gente realmente, como você está falando, através da plataforma que está sendo construída, né, do Instituto Suavemente, nós estamos cadastrando centenas de profissionais, né, entre psicólogos, psicopedagogos e psicanalistas, né, para poder então oferecer isso para as pessoas, né, dentro das empresas ou não, né, para que elas possam ser atendidas dentro de várias patologias que a gente está conversando aqui. Tá? E também vai ter um grande lado social, né, onde que a gente vai também ofertar terapia para pessoas que não podem pagar a terapia, porque ainda a terapia é algo ainda realmente um pouco caro ainda nos padrões brasileiros, né? Mas a gente está fazendo todo um processo, né, de engenharia financeira para a gente possa então conseguir fazer esse lado social ficar bem grande. Tá? Agora, Wilson, as pessoas, que percentual você acha que as pessoas que procuram a terapia dentro daquelas que estão dentro de uma patologia e sofrendo, como nas neuroses? Porque ela sabe, ela sente que está tendo alguma coisa. O pisar, não pisar em linha, como a gente já sabe, ou contar ladrilhos, ou contar carros, ou fazer sempre dar par, ou fazer dar ímpar, quer dizer, o desejo, ou anular esse desejo, que a gente bem sabe, sempre na esfera da parte sexual, mas assim, tem a parte agressiva, tem várias outras. Agora, que percentual a gente está lidando isso para que esse Instituto Suavemente possa ajudar aqui? Porque nós não podemos chegar para uma pessoa e falar assim, venha para cá fazer assim, essa terapia. A pessoa tem que procurar, que aliás eu acho que isso é um grande início, um grande começo. Roberto, eu acho que questão de percentual não existe mais estatística para isso. O que tem que existir na sociedade é criar o fim de certos dogmas e mitos que consultório do psicólogo, do psicanalista, é coisa para maluco. Não, é tirar esse dogma. Quando a gente bobeia, a gente às vezes teve uma briga, já acorda deprimido. Só que tem que as pessoas não veem a consequência da depressão no próprio sistema orgânico. Uma depressão instalada, Roberto, ela vai alterar todo o processo orgânico. Elas precedem os cânceres. Então, eu vejo que não há... Eu acho que o mercado hoje para o processo consultório, ele é infinito. Se nós temos 7 bilhões de habitantes, eu posso dizer que não tem nenhum habitante aqui nesse planeta que seja 100% feliz, entre aspas, como ele acha que tem que ser. Porque não existe dentro de uma série complementar uma formação perfeita. O problema é que não há uma mentalidade para isso. Eu acredito que nos próximos 20, 30 anos, Roberto, a medicina ela não vai ser mais só somática, ela vai ser psicossomática. Eu acho que vai haver essa transição. Então eu acho que é uma profissão do futuro, porque quando houver uma mentalidade maior, se procura aquele que pode nos orientar e nos ajudar. E sem esses estigmas que existem. E acho que a sua iniciativa de ajudar as pessoas que não podem pagar, acho muito louvável, muito bacana. Então eu acho que o mercado é o seguinte, eu posso dizer que o mundo não é um mundo medianamente feliz. Eu vejo que o mundo medianamente ele é conflitivo. E se o mundo é medianamente conflitivo, todos esses conflitos são palcos que podem ser trabalhados dentro de consultórios. Porque muitas vezes o amigo, Roberto, ele não consegue ajudar. Porque ele não tem neutralidade. Ele diz, você tem que fazer isso.
Mas eu não quero, mas você tem que terminar esse namoro. Mas eu não quero. O psicanalista não. Você tem que terminar o namoro, o que você acha? Vamos ver pontos positivos e negativos. É ele que tem que resolver o problema. É ele. Porque consultório é tirar um indivíduo de uma desarmonia emocional e jogar para um sistema de autoencontro racional. Ele tem que entender que ele é um ser inteligente e que ele não está sendo inteligente guardando uma mágoa, ou uma culpa, ou um sentimento ruim contra ele e contra os outros. Eu acho que é por aí que você vai ter... E esse acúmulo de mágoas, né, vai fazendo quanto de afeto essas vivências com excitações negativas que vão se transformando em trauma e que vão se tornando uma neurose, e aí vai a maioria dos problemas, né? Sim. Então, eu posso dizer que os remédios que mais vendem hoje são os tarjas pretas, os calmantes, porque eles atuam justamente inibindo o sistema nervoso central. Então você tem o Rivotril, Frontal, Ocadil, vários remédios, e as pessoas ficam se dopando com esses calmantes. Mas aquilo é uma ilusão, porque no dia seguinte ele está pior, porque eles são depressores. Então a quantidade hoje de antidepressivo é uma coisa assustadora. Eu vou chutar, eu acho que mais de 20% da sociedade é deprimida hoje, muito deprimida. As depressões eventuais, eu me aborreci, puxa, fiquei chateado, isso não é problema nenhum. O cara daqui a pouco ele entende que aquilo foi uma bobagem. Mas tem gente que se fixa nos problemas. Então eu vejo uma sociedade enferma pelo nível de calmante que se vende e pelo nível de antidepressivo que se produz hoje. E essa sociedade enferma tem um grande hospital que é a sala do próprio psicanalista, que vai ajudar ele no aspecto psicológico, para que aquele psicológico não afete o corpo dele. Wilson, a depressão, né, muitos nós sabemos que ela pode levar, caso não seja tratada, ao suicídio. Né? Os números de suicídio no mundo, alarmantemente, está muito grande. Até não se pode falar muito em números, né? Mas nós que somos da área, a gente sabe realmente, né? Principalmente pós-pandemia. Mas, tirando a pandemia de lado, essa nova geração com essa baixa resiliência, realmente voltando, né? Quer dizer, a má formação da educação, os pais o pai e a mãe, né? Tendo que trabalhar, realmente faltando esse apoio dos dois, né? Aqui no caso, as crianças sem essa resiliência, né? Tem aumentado drasticamente, né? As depressões e suicídio na adolescência e no jovem adulto, né? O que você tem a falar sobre isso? Roberto, sobre o suicídio, antes da pandemia, nós tínhamos uma média no mundo de 800 mil suicídios por ano. As últimas estatísticas chegam no auge de 1.200.000, um incremento de quase 50%. Mas por quê? Porque as pessoas estão vivendo um vazio. A felicidade é uma coisa que está dentro de nós. Então, o indivíduo, ele perdendo o ambiente externo, ele ficando preso dentro de uma casa, junto com a família, os conflitos aumentaram uma barbaridade. E você vê hoje os jovens. Na minha juventude, a gente brincava na rua, não tinha dinheiro, meus pais não tinham. A gente fazia um carrinho de rolimã, a gente brincava de pique-esconde. As crianças ficavam no ar livre. A interação social da criança era muito intensa. Hoje a criança interage com o computador, com o tablet, com o celular. Então, a criança hoje ela não tem resistência às frustrações. Porque a gente sabe que a criança de 6 a 10 anos, que é uma fase forte, chamada, que é o período de latência, de socialização, a criança ali, ela aprende o que é empatia, se colocar no lugar do outro. Ele aprende a não gostar das coisas, mas compreender. Hoje as crianças não se socializam. As crianças estão vivendo em função de meios mais eletrônicos, dessa comunicação. E essa fixação não prepara esse indivíduo para o processo das dificuldades. Quando você pega a classe D e E, onde não existe isso, eles são muito mais felizes, porque você pode ser uma pessoa simples, morar numa casinha simples, ser analfabeto, ser muito feliz. E você pode ter 20 milhões de dólares e ser um deprimido, ser um canceroso. E hoje a sociedade, ela colocou a felicidade no ter, não no ser.
Na nossa época era muito mais do ser, da interação, dos amigos. Então por isso que essa sociedade ela vive um grande vazio. E esse vazio ele se acentua com influências fortes do sistema imunológico. Então, por que fulano não pega? Porque pessoas mais felizes não têm o seu sistema imunológico afetado. Então hoje nós temos 2 tipos de suicídio, Roberto. O suicídio indireto, onde o indivíduo pela mágoa, pela culpa, ele está se matando, sem saber, lentamente. E o suicídio direto, onde o indivíduo ele não pode viver sem um carro. Ele não pode viver sem o status de diretor. Ele não pode viver com um corpo magro. E aí, ele desiste da vida, que é a coisa mais triste que existe. Então, eu acho que o trabalho psicanalítico, psicológico é muito importante para tudo isso, Roberto. Você está de parabéns aí com essa iniciativa. E sempre que precisar ir, eu estou aí para a gente conversar sobre esse assunto. Então, ok, mestre Wilson, muito obrigado então. Essa nossa primeira entrevista para o Instituto Suavemente. Espero que todos tenham gostado. Meu muito obrigado.